é o home office hoje. Então, essa aceleração também criou um grande desemprego. Hoje a gente vê isso, né? Tem uma curvinha lá também que mostra aumentando o número de empregos e aumentando o número de desempregados por Porque acesso ao substitui computador. Exato, algumas profissões, né? Seria com isso. certeza. Tem tanto a questão da substituição, quanto a questão... Porque a gente está falando aqui de profissões de futuro, a gente está direcionando para a tecnologia. Só que se você aumentar o espectro aqui de análise, quando a gente olha para profissionais de negócio, não de tecnologia, que precisam trabalhar numa empresa mais digital como a nossa, você precisa aprender a se comunicar por um comunicador, que é o Teams, por exemplo, o Microsoft Teams, ou um Slack da Salesforce. E também você precisa aprender a manipular um e-mail. Putz, o que é um inbox? O que é um destinatário? Como que eu faço filtros de e-mail? E tem muita gente que não sabe disso. Isso que a gente classifica um pouco como analfabetismo digital. Então, são duas grandes correntes, né? Então, de um lado, existem pessoas querendo vencer essa batalha de transformar profissionais que têm um pouco uma mente analítica em desenvolvedores de software, cientistas de dados, mas não é para todo mundo. Precisa ser bem analítico, precisa ter uma base matemática. E do outro lado, tem a gente tentando trabalhar essa massa popular que não tem um conhecimento, às vezes não tem acesso a um computador, não tem acesso à internet. A gente está falando de dificuldades do nosso próprio país. Países subdesenvolvidos têm muito problema nesse sentido. E tentar trabalhar essa galera e levar eles para... Então, quando você for trabalhar numa empresa digital, você tem aqui um conjunto de ferramentinhas que você precisa dominar. Você precisa entender que é um e-mail. Você precisa entender, quando você salva um arquivo no celular, se ele está indo para sua HD, se ele está indo para o seu celular, se ele está indo para uma cloud. Sobre isso, lá do começo do negócio. Eu tenho muitas histórias sobre isso, porque eu sou realmente quase analfabeta Não digital. é nem sua, é das pessoas que já compraram produtos lá atrás. Sim, Mas, por favor, Janot, continue. Não, é um pouco disso, assim. E aí tem um meio aí, um meio do caminho, que é... O Mário quando a gente fala de Citizen Developer, né? Tem uma nova frente, não é nova, na verdade era antiga, mas tem uma frente que vem vindo forte aí nas discussões de tecnologia, que é o meio do caminho. O que é? É você construir tecnologias que facilitem para uma pessoa de negócio construir aplicações como se fosse construindo bloquinhos, assim, que a gente chama isso de low code. Então, você consegue subir um app, por exemplo, com funcionalidades simples, sem precisar desenvolver software. Era Então, o que tem um aconteceu meio do caminho. com os sites, por exemplo, lá atrás, que antigamente era muito mais Exato. complexo. Quando a gente foi criar o nosso site, você criou para mim, porque era Eu só desenhei arrastar os tudo. boxes, não sei o que, era Não bem sei mais fazer fácil. mais Não nada. teve que fazer Olha aí. código nenhum, É. era mais tranquilo. Não, tinha uns negócios lá de cor, que eu queria Então cor tem que retomar as raízes e específica. fazer seu Sim. aplicativo. Deus você livre, mesmo. não tenho tempo pra isso. Mas o ponto é que era muito mais complexo Era. antes e ficou mais simples a ponto de, com um curso, que na época você pagou R$300, ela Sim. conseguiu criar o nosso site. Sim, sim. Exatamente. Mas acaba sendo uma corrida desses três tipos de pessoas, né? A gente chama de personas. Mas, de um lado, tem esse fluxo querendo levar para hard tech. Vai chegar um momento que vai acabar ali o volume de profissionais que a gente tem, sei lá, com ensino superior, capacidade analítica para formar em hard tech. Então, você precisa começar a desenvolver e aumentar as iniciativas de low code, que é o que a gente está falando aqui, para pegar uma pessoa de RH e falar, se você precisa fazer um processo para a contratação de pessoas, não dependa do seu time de desenvolvimento. Vem aqui, vou te ensinar algumas plataformas que você mesmo constrói seu aplicativo dentro de uma Microsoft, por exemplo. Sim. Isso é o que a gente chama de low code. Mas para você conseguir fazer um aplicativo de low code, você precisa conhecer, De gente. saber mexer em uma suite Microsoft. Daí tem essa terceira persona, que é a persona do analfabeto digital, que não consegue fazer isso. Então, assim, é uma corrida. A gente tem que formar pessoas nessa esteira, entendeu? E pensando nisso, a gente devia estar... Não sei como é que tá a grade curricular da escola, né, em relação a isso, mas eu imagino que a gente não esteja ensinando o básico do básico. Perfeito. E é por isso que as pessoas não sabem usar um e-mail, né? As pessoas não sabem enviar, não sabem o básico mesmo. E eu vejo que tem uma galera que quer trabalhar com rede social e tal, até social media, coisas que vão por trás do influenciador, do produtor de conteúdo, e que não consegue fazer o básico disso e que eles deveriam dominar minimamente, né? Não consegue fazer um processo para automatizar uma ferramenta simples. Pois é. Mas tem alguns pontos interessantes sobre isso. O primeiro que você falou sobre essa questão de tecnologia
A gente sofreu lá atrás, nenhum de nós é hard tech, digamos assim, né? Debruçado sobre o tema. Na verdade, a gente não tá nem no low code também. A gente não tá. Só que a gente Mas sabe... a gente se esforça. a gente Exatamente. pesquisa na internet, como nós somos pessoas com capacidade interpretativa, a gente aprende aquilo que é necessário. E lá atrás, o primeiro produto online que eu vendi da Malu era um e-book. Muito barato. Que eu mesmo fiz, eu usei o Canvas na época para isso, né? Hoje tem outras ferramentas, tem a Tracto, por exemplo, que inclusive é uma startup na qual a gente investe, a gente vai estar lá em Maceió no festival deles, amanhã, no caso. E eu fui lá, fiz o e-book, fiz o design, ficou cachorro, horrível. Feio pra caramba, mas tava feito. E vendia Botei até uma esses página dias, de tá? venda e tava vendendo. Só que qual era o ponto? Era um produto mega barato, porque era só simplesmente as receitas... Organização do que já existia. Exatamente. Então, eram as receitas organizadas em um e-book e essas receitas já estavam em algum lugar na Tava internet. no canal do YouTube da Malu, eu fui lá e escrevi para ter o passo a passo da receita. Então eu falei, não posso cobrar caro por isso, cobrei R$20. Perfeito, né? Pensei, vai vender, zero trabalho, ledo engano. Porque todo dia eu acordava às 5 da manhã, horário que eu tinha disponível antes de ir pro quartel, e ficava das 5 às 7 respondendo basicamente esse tipo de e-mail. Malu, comprei o e-book e baixei e não sei onde é que ele tá. O pessoal não sabia entrar na pasta de download do computador ou do celular para ver onde é que tava o e-book. E aí eu tinha que gastar 2 horas do meu dia para responder essas pessoas por R$20, que na verdade não era 20, porque já tinha imposto, tinha não sei o quê. Então no final eu falei, cara, não tá valendo a pena. Só dá para vender esse produto se a gente contratar alguém para isso. E a outra parte que eu entro aqui é em questão de produtividade. Porque eu gastava um tempão com isso, era menos produtivo. E vocês falaram, pô, isso pode até atrasar o desenvolvimento do país. Eu abri aqui uma frase do Paul Krugman. Paul Krugman é um prêmio Nobel que o pessoal da Finclass vai falar pra mim, Perini, vamos gravar uma Finclass com o Paul Krugman. Eu falei, na hora que vocês fizerem isso, eu vendo minha participação no grupo e vou embora. Mas ele sempre cita o cara, esse que é o pior. Ele tem uma frase boa, é que ele tem uma frase muito ruim. O Paul Krugman, ele falou que em 98 ele falou isso. Lá para 2005, o pessoal vai ver que o impacto da internet não foi maior do que o impacto da invenção de uma máquina de fax. Ele falou isso em 98. Logicamente, né, ele estava errado. Aí você pensa, não, o cara ele aprendeu com isso, né? Vai ver o que ele falou sobre Bitcoin nos últimos tempos aí também. Basicamente a mesma coisa. Só que embora o Paul Krugman ele tenha esse pensamento errôneo quanto à inovação muitas vezes, ele tem uma outra frase muito boa. Ele fala que em economia, nem tudo é produtividade, mas quase tudo é produtividade. E aí você pensa, o que torna um país rico? Um país rico é aquele país que se torna mais produtivo, ele consegue fazer mais com menos. Por que a gente ficou rico usando a internet? Eu basicamente sou um professor. Então, sem internet, eu estaria simplesmente restrito a dar aula em um espaço físico para quantas pessoas? Né? Para 30 pessoas? Se eu quisesse botar 2.000 pessoas, o custo ia ser gigantesco, é muito mais difícil. Agora, na internet, nesse espaço aqui, a gente consegue falar com milhares de pessoas. E qual o custo para sair de 1.000 pessoas para 10.000 pessoas para 100.000 pessoas? É um custo pequeno. Então, a internet nos ajuda a ficar mais produtivos. A gente consegue fazer mais com menos. E pensando agora em país, a gente pode falar que o Brasil, para ficar mais rico, ele pode ter mais pessoas produzindo, mas para isso tem que ter população crescendo. E a demografia mostra que a população do Brasil nos últimos 30 anos cresceu quase 70%, nos próximos 30 tende a ficar estagnada. Então não teremos mais gente, teremos inclusive mais gente velha. Já faz o pitch de venda da Vibro aí, né? Reproduzir aí. Então não vai ter crescimento populacional. Minha parte, eu tenho 3. Olha aí. Mais que... além do dever. Já anota também. Mas o ponto é, a população não vai crescer. E demografia, a gente pode falar que tem um razoável grau preditivo, assim. Não é fácil mudar uma questão demográfica. Então, o ponto é, já que não vai ter mais gente para produzir, as mesmas pessoas têm que produzir mais. Só que para produzir mais, precisamos de tecnologia. E o pessoal está muito defasado nisso, com muitas pessoas, inclusive, sendo classificadas como analfabetos digitais, né?